Em pleno 1868, numa época de, sabe, uma baita transformação científica, Allan Kardec lança uma obra pra lá de audaciosa, a Gênese. A ideia dele era basicamente construir uma ponte sobre aquele abismo que parecia separar de um lado a fé e do outro a razão. Ele queria propor um olhar totalmente novo sobre a criação, sobre os milagres e até sobre o futuro da humanidade. E para começar, vamos direto ao ponto. A pergunta que, no fundo, costura o livro inteiro. E se? E se aqueles eventos que a gente chama de milagres não fossem, assim, uma quebra das leis da natureza? E se fossem, na verdade, manifestações de leis que a gente simplesmente ainda não entende direito? É essa a premissa, sabe? O ponto de partida que guia toda a análise que vem pela frente. Bom, vamos mergulhar nisso. Para a gente entender a Gênese de verdade, a gente precisa dar um pulinho lá no século XIX. Pensa numa época de agitação intelectual, de turbulência mesmo. Era um tempo em que as novas descobertas da ciência pareciam, assim, balançar as estruturas, os alicerces das crenças religiosas mais tradicionais. Olha, por séculos, a ciência e a interpretação literal da fé pareciam estar numa rota de colisão, sabe? A gente teve as descobertas do Copérnico, do Galileu e principalmente as da geologia no século XIX, que criaram uma crise de verdade. De repente, se descobre que a Terra era muito mais antiga do que se imaginava. E é exatamente nesse cenário que a Gênese aparece. Mas atenção, não para atacar a ciência, e sim para propor um diálogo. E aqui está o ponto crucial, o pulo do gato da coisa toda. Para Kardec, a ciência não era de jeito nenhum inimiga da fé. Pelo contrário, era como se fosse uma ferramenta para purificar a fé, para limpar o que não era essencial. A ciência, ao mostrar como a natureza funciona, estaria, na verdade, revelando a grandeza e a sabedoria das leis divinas. O que ela destruía eram só as ideias erradas que os homens criaram sobre Deus. Tá, mas então, como é que o livro tenta resolver essa contradição toda? A proposta é bem direta. Vamos reinterpretar a história da criação que está na Bíblia, mas não como um relato histórico literal, sabe? E sim como uma grande alegoria. E aqui a gente vê o choque dessas duas visões, lado a lado. De um lado tem a leitura literal, a criação aconteceu em 6 dias de 24 horas, ponto. Do outro, vem a interpretação de A Gênese que diz, calma aí, esses dias são, na verdade, metáforas para longuíssimas eras geológicas, e a Terra não fugiu do nada, mas sim da condensação de uma matéria cósmica que já existia. E essa correspondência é super sistemática, não é algo jogado ao acaso. Cada dia bíblico é cuidadosamente mapeado para uma era geológica que a ciência da época já conhecia, desde a formação do planeta até o surgimento da humanidade. Na visão de Kardec, a narrativa da Bíblia era como uma intuição poética, uma forma simbólica de contar a ordem científica dos fatos. Certo. Agora vamos para a segunda grande parte do livro, para ver como ele lida com os milagres. Porque pensa bem, se a criação do mundo segue leis naturais, como ficam aqueles eventos que parecem sobrenaturais? Pois é, a resposta é basicamente a mesma. Eles também obedecem a leis, só que são leis de uma natureza um pouquinho diferente. E a base para explicar isso tudo é um conceito chamado fluido cósmico universal. Tente imaginar ele como o elemento primordial do universo. Uma energia super sutil que preenche absolutamente tudo e da qual tudo se origina. Tanto a matéria que a gente conhece, a matéria densa, quanto os elementos do mundo espiritual. É tipo a matéria-prima de tudo que existe. Ok, mas como é que o espírito consegue interagir com a matéria? A resposta está no perispírito. Ele é descrito como um corpo semimaterial, um envelope fluídico. Pensa nele como um intermediário, uma ponte que conecta a consciência, que é o espírito, com o corpo físico. É através dele que a vontade do espírito consegue atuar no mundo material. Então, com esses dois conceitos na mão, o fluido cósmico e o perispírito, os milagres são totalmente reinterpretados. Eles deixam de ser sobrenaturais e viram fenômenos. Aquela cura à distância vira uma transmissão de fluidos bons. As aparições são espíritos que condensam o próprio perispírito para se tornarem visíveis por um tempo. Até a levitação é explicada pela manipulação desses fluidos. Ou seja, tudo segue leis, só que são leis que lidam com esses elementos mais sutis. E essa citação aqui, olha, ela resume tudo de forma brilhante. Do mesmo jeito que a gente usa as mãos para pegar e mover objetos, os espíritos, incluindo figuras como Jesus, usariam pensamento e a vontade para manipular esses fluidos cósmicos. E com isso, eles produziriam efeitos que para nós parecem, uau, extraordinários. Mas a Gênese não fica só olhando para o passado, não. Uma parte bem importante do livro é dedicada a olhar para frente.
para uma visão do futuro da humanidade, um futuro de progresso espiritual. E aqui a gente chega numa questão que, nossa, é super atual. A gente avança tanto em tecnologia, né? Mas será que a gente está avançando na mesma velocidade em moralidade, em ética? O livro argumenta que esse progresso moral não só é possível, como é uma lei da evolução. E o livro descreve até um mecanismo para essa transição acontecer. A Terra, que hoje é vista como um planeta de provas e expiações, estaria passando por um estágio de regeneração. E como? Através de um processo de, digamos, emigração e imigração espiritual. Espíritos que insistem no egoísmo reencarnariam em mundos menos evoluídos, enquanto espíritos mais avançados moralmente chegariam aqui para ajudar a puxar o progresso para cima, formando o que o livro chama de nova geração. Mas e as previsões do futuro que aparecem na história, como elas se encaixam nisso tudo? Bom, a teoria apresentada no livro sugere que não é mágica. Para um espírito mais elevado, o tempo não é essa linha reta que a gente percebe. É mais como estar no topo de uma montanha e conseguir ver o caminho inteiro de uma vez só, o começo, o meio e o fim. Eles conseguem enxergar as consequências lógicas do que a gente faz hoje. E agora, para fechar, vamos juntar todas essas peças para entender a grande ambição, o objetivo final de A Gênese, que é apresentar o Espiritismo como uma nova revelação para a humanidade. Uma revelação que une o conhecimento antigo com tudo o que há de novo. A obra se coloca, então, como o clímax de uma sequência. A primeira grande revelação, lá com Moisés, teria trazido a lei da justiça. A segunda, com Cristo, trouxe a lei moral do amor. E a terceira, que seria o Espiritismo, viria para explicar as leis universais que regem tudo isso. O como e o porquê que a ciência e a religião, cada uma no seu canto, não conseguiam responder sozinhas. O objetivo, portanto, era ser a grande síntese. A ideia era unir a ciência, que explica o mundo material, a religião, que lida com o mundo moral, e a filosofia, que faz as grandes perguntas sobre a existência, e amarrar tudo isso sob um único conjunto de leis universais, que valeriam tanto para o espírito quanto para a matéria. Só que essa terceira revelação teria uma característica bem diferente das outras. Ela não viria através de um único profeta de uma pessoa só. Ela seria coletiva, ou seja, surgiria de forma descentralizada, no mundo todo, através das comunicações com os espíritos que na época estavam sendo recebidas por milhares e milhares de pessoas. E essa frase aqui, gente, resume perfeitamente a filosofia central do livro. Uma fé inabalável, uma fé de verdade, não pode ter medo da razão. Muito pelo contrário, ela tem que ser capaz de olhar a ciência ou o pensamento crítico de qualquer época nos olhos, sabe? E sair mais forte desse diálogo. E foi assim que lá em 1868, no meio de um mundo que mudava a uma velocidade impressionante, a Gênese surgiu como essa tentativa ousada e muito bem estruturada de construir uma visão de mundo unificada. Uma visão onde a ciência não apaga o espírito e onde o espírito não entra em contradição com a ciência. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para os dias de hoje. Mais de 150 anos depois, num mundo dominado por algoritmos e inteligência artificial, o desafio de conciliar o nosso conhecimento material com a nossa busca por um sentido espiritual, bom, ele continua mais vivo do que nunca. A questão é, como a gente constrói essa ponte hoje? A pergunta fica no ar.